tudo que já morreu. Não posso pensar que este é o meu fim. Não é o que Deus planejou. Levanto-me do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me. Estamos de volta com o programa Só por Hoje, recebendo a visita do psicólogo clínico Velodimer. E hoje ele está abordando temas sobre alcoolismo e família. E você, assinante, se precisar tirar alguma dúvida, precisa de alguma informação, entre em contato conosco através do e-mail do programa, alvivoabc@netservicos.com.br ou pessoalmente através do nosso hotline 11 28 31 58 71, que terá alguém para orientá-lo. E agora vamos continuar aquele bate-papo com o Velodimer, nome muito diferente, mas as explicações são claras. São claras, tá bom. O que vem a ser uma codependência? Então, nessa história que nós estamos conversando, da família com um problema de alcoolismo, ou outro tipo de problemas também, não é só alcoolismo. Basicamente, uma codependente é quando ela não consegue mais controlar, aliás, quando ela perde o controle daquilo que ela pode controlar e fica tentando controlar o que ela não consegue, ela se torna dependente. Isso traduzindo, né? Ela, em vez de começar a cuidar da vida dela, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho dela, ela fica querendo resolver o problema do parceiro, que tem um problema de alcoolismo, né? E, basicamente, ela não percebe que ela é impotente, ela perde totalmente o controle sobre a sua própria vida, né? As mães que chegam para mim, as esposas, né? Elas chegam totalmente detonadas, né? E aí eu pergunto, esses dias eu fiz um grupo, inclusive, eu perguntei para a moça, qual é teu projeto para 2009? E ela falou, meu projeto para mim 2009 é que o meu marido pare de beber. Eu digo, e você? Né? E você? Cadê você nisso aí? Então, exatamente essa é a codependência. Ela perde totalmente a sua própria vida. Ela está totalmente envolvida em cuidar, em tentar resolver o problema do outro. E um problema do qual ela não tem condições nenhuma de... Ela é totalmente impotente. Qualquer pessoa, só a pessoa que tem um problema com a bebida, com a droga, é que pode dizer, eu quero parar de beber. Agora, a esposa, a mãe, a avó, a família toda, E aí, quando você escuta quando você escuta assim, essa pessoa falar, acho que te incomoda, não é? Não. É que eu vejo que realmente a pessoa deixou de ser gente, deixou de ser... Ela deixou de ter existência própria. E aí você dá uma sacudida, né? Eu dou uma sacudida. Às vezes eu falo até, porque às vezes algumas são religiosas, evangélicas, ou católicas, ou espíritas, e eu falo assim, quando tu chegar lá do outro lado, São Pedro vai perguntar para você, minha filha, o que você fez lá? Falei, tomei conta de um bêbado. Então tu volta para lá porque tu tinha outras coisas para fazer. Deus te deu um talento, Deus te deu uma condição, te deu uma condição, você podia ser uma grande cantora, você podia ser uma grande música, podia ser uma grande médica, uma enfermeira, qualquer coisa, uma grande cozinheira, e você se tornou apenas mulher de um bêbado, né? E não conseguiu resolver o problema. E não resolveu o problema. Quer dizer, você tem que voltar lá para resolver tudo isso aí, porque está tudo parado. Então, falando em resolver, e aí qual a sua sugestão a essa esposa? Essa esposa precisa procurar um grupo familiar, ou precisa procurar uma terapia, né, para ela começar a recuperar uma coisa que ela não tem, autoestima. Ela não tem autoestima nenhuma. Amor próprio. Amor próprio, autorrespeito, né? Você vê os BO que faz na delegacia da mulher, leva surra, apanha, quebra, se machuca, e aí depois o cara para de beber, fica sem beber uns dias, ela vai lá, tira a queixa, não, deixa pra lá, não sei o quê, tem vergonha, tem medo, né? E essa codependência é mais da esposa ou ela acaba também passando para os filhos? Passa para os filhos também. Os filhos também se tornam codependentes. Um pouco mais isentos. Mas os filhos ficam prejudicados também. Tem algumas características dos filhos, né? Os filhos não conseguem fazer as coisas, não conseguem ir para frente.
os projetos deles não vão para frente, eles são leais para quem não merece, eles brigam na rua por causa do pai bêbado, e chegam às vezes tudo arrebentado em casa para defender, tem vergonha do pai, né? Ou dizem que não tem pai. Então, eles também são bastante afetados. Aqui em São Paulo, uma época, tinha grupos de filhos de adultos, pessoas com 30, 40 anos, filhos de alcoólatras, e que aquilo que eu falei agora há pouco para você, que não resolveram aquela situação, não fecharam aquele assunto. O pai morreu, o pai sumiu, o pai parou de beber, mas eles continuam. O ressentimento continua. As mágoas, as raivas, o medo, a insegurança, a autoestima baixa. Porque eu fico pensando assim, puxa vida, meu pai é um bêbado. Como é que... E muitas vezes a criança, o filho, ele se julga culpado. E o pai bebe, e a culpa é minha. Né? Por que meu pai bebe desse jeito? Eu devo ter feito alguma coisa errada, principalmente ali na fase do desenvolvimento da criança, com 5, 6 anos de idade. Ela está naquela fase egocêntrica, que tudo gira em torno dela. E, inclusive, até meu pai briga com a minha mãe, a culpa é minha. Meu pai bebe, a culpa é minha. Minha mãe está nervosa, a culpa é minha. Então, ele cresce com isso. Se achando culpado. Culpado e bem inseguro, com medo o tempo todo. E se torna um adulto realmente... Um adulto que vai complicar, vai ser um perdedor, vamos dizer assim, já sai perdendo. Uma palavra, porque ele já começa perdendo. E às vezes ele fica brigando, trabalhando e consegue até às vezes um desenvolvimento profissional, mas está sempre preso nisso aí. É uma coisa que não resolveu, ele precisa resolver isso. É complicado, porque nessa idade, como você falou, a criança, ela tem parâmetros de outras crianças, vendo pai e mãe levar na escola, participar de uma reunião, ou falar, meu pai trouxe isso, meu pai... O pai é herói, não é? Para essa criança é anti-herói. É anti-herói. É? Ele vê os vizinhos e ele não sabe o que é uma família onde tem um ambiente, isso que você está falando, um ambiente normal. Funcional. Um ambiente normal, funcional, ele só vê em filme, ele vê na televisão, ou ele vê no livro. Ou ele ouve o vizinho falar. O vizinho. É esse o parâmetro normal. Parâmetro, mas a casa dele isso não existe. Não existe o normal. Não existe e ele acaba se comparando até com outra criança. Ela é melhor que eu. Aí entra o complexo de inferioridade. Entra tudo isso aí, o complexo de inferioridade. É difícil também explicar para uma família isso, que está prejudicando o filho. É difícil. Não, porque a família está toda perturbada, a família está toda doente. Então, precisa ver se algum daquela família consegue melhorar para quebrar essa dinâmica, inclusive, porque essa é uma dinâmica de destruição que está ali rolando, né? Pai, mãe, filhos, está toda chama-se o carrossel, né? É um carrossel. E aí, geralmente, sugere-se assim, grupos de autoajuda, como o Al-Anon, o Alatim. O Alatim para as crianças. No caso, aí tem, por exemplo, quando nós falamos de abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, que tem muito, né, pai bêbados aí que vai para esse lado, precisa de procurar ajuda profissional. E já, por exemplo, no caso, então, da violência sexual, porque a gente ouve, né, até casos de adultos, fala, quando criança, meu pai bebia, me fazia isso, aquilo. Então, teria um grupo específico, um grupo. Tem. Nos Estados Unidos tem, aqui tinha, em São Paulo fechou, tinha sobreviventes de incesto. Anônimos. Sobreviventes de incesto. Fechou esse grupo, mas é muito importante esse grupo. Porque a gente já está vendo eles pipocando aqui. Olha esse caso agora desse pai aí. 20 e tantos anos controlando a filha, a família presa e tudo lá, né? Coisas absurdas que a gente vê, né? E nos dias de hoje. E na prática, na clínica, nos consultórios, nos ambulatórios, nas comunidades que eu tenho trabalhado, isso é comum. É comum, a gente E muitas mulheres alcoólatras têm histórias de abuso do pai. É verdade. É isso mesmo. E o que vem a ser, então, a família facilitadora? Ou a esposa facilitadora? Então, no começo, ela começa, por questões até econômicas, ela começa a facilitar, ela começa a fazer as coisas que o outro deveria fazer. Ela começa a fazer. É o facilitador. Né? Então, ele está bêbado, debaixo da cama, vomitado, todo sujo, e ela liga para a empresa, fulano não vai hoje porque está doente. Verdade. Isso é típico da esposa, para ele não vai perder o emprego, como é que nós vamos ficar? Então ela fica começando a facilitar, a proteger. Tem um caso, por exemplo, lá em Santos, de uma família que essa mãe contou para mim essa história, que eles moravam no 3º andar, ele chegava bêbado 6 horas da manhã e para ninguém no prédio
E não dava para carregar ele, porque era muito pesado. Então ficava ela e os 2 filhos em volta do carro, lavando com sabão o tempo todo, até ele acordar, e o pessoal passando, os vizinhos passando na frente e vendo, né? Estamos lavando o carro. E não dá para tampar o cara que está bêbado lá dentro do carro. E aí, quando ele ficava bom, subia para cima. Isso é facilitar, né? Proteger. Né? E isso atrasa, inclusive, o tratamento. Porque uma situação que era para ser resolvida, talvez, em 2, 3, 4, 5 anos, leva 10, 15, porque a mulher continua protegendo, continua facilitando. Tem mães que vão nas bocas, nas biqueiras, que eles falam, buscar droga para o filho não andar em certos ambientes. Isso é facilitação. Paga as dívidas. Paga as dívidas, paga os traficantes. E o menino começa a roubar as coisas dentro de casa e ela continua, né? Se lamentando, não toma nenhuma atitude. Não busca um grupo de ajuda, orientação. Então, tem aqui em São Paulo, você deve conhecer o grupo do Amor Exigente, né? Que eles falam, que são... Qual é a filosofia, né? Eu te amo, mas sem droga, sem bebida. Com bebida, com droga, tô fora. É a posição radical, né? Que é difícil, eu vejo, uma mãe tomar essa posição de botar o filho para fora de casa, o marido. O marido até às vezes é mais fácil. Mas o grupo é exatamente para isso, levar o desprendimento emocional. É o desligamento emocional do Al-Anon. Esse é o desligamento, né? Porque se não for participar se não do grupo... desligar, porque aí eu vejo também, tem mulheres nessa situação em que participam de grupos e fazem a sua terapia, que o marido às vezes continua bebendo, mas elas começam a cuidar da vida delas. E aí, é isso mesmo. Começam a volta a ser gente. Saem com as amigas, vão fazer uma viagem, começam a cuidar dos filhos, vão passear com os filhos. Vive e me deixa viver. Vive e deixa viver. Exatamente. É o lema. É o lema, lógico. É o lema do Al-Anon e do AA também. Eles usam. E deixa ele arcar com as consequências. E quanto mais... E aí, às vezes eu falo para a família, filma, tira foto do cara quando ele chega bêbado. Né? Tira foto quando ele está xingando. Tira foto dele... E tem um rapaz que estava internado comigo outro dia, que os amigos filmaram ele numa pescaria lá. Depois que ele viu aquilo lá, ele falou, opa, eu acho que está na hora de eu parar de beber. Porque o bêbado, quando ele está bêbado, ele não lembra, às vezes, do que ele fez. Como ele chegou, de que condições que ele estava. Há pessoas que não acreditam Ele não acredita. Não, eu digo, há pessoas que quando diz... ele não lembra? Isso, que a pessoa fala. Porque tem pessoas o alcoólico que acaba agredindo a esposa, machuca, bate, e no dia seguinte ele pergunta, o que foi? O que foi? Exatamente. Ela está toda machucada. Mas eu digo, ela começa a achar que ela está ficando louca. Não é possível, o cara não lembra. E muitas esposas dizem, porque eu já conversei com vários que falam, eu não acredito que ele não lembre. Pois é. Mas dá um apagamento. Dá um apagamento. Afeta a memória, a fita aqui apaga. Né? Eu já vi a situação do cara tá aqui em São Paulo, pegar um avião e ir até Brasília, beber uma cerveja e voltar. E não lembrar depois como é que... Por quê? Ou mesmo estar num outro local e não saber como chegou. O cara não sabe como é que... O cara pega o carro, viaja 300, 400 quilômetros, chega lá no lugar, como é que eu vim parar aqui? Esse é um apagamento. Apagamentos. Isso é cerebral, é o cérebro. Tem a repressão. Aí na psicologia a gente conhece a repressão. Eu não quero lembrar porque eu tenho vergonha, o sentimento de culpa. Então eu uso o mecanismo de defesa da repressão. Para não lembrar. Mas o apagamento é fisiológico, é físico mesmo. A pessoa não lembra, apaga. Já vi situação também de médico alcoolizado operar. E ele faz a operação tranquila, automática, e depois não lembra que fez a operação. Uma coisa interessante, né? Que eu peguei assim num lance que você disse de início. Você me falou aqui em bastidores que você tem uma filha que também acabou... tendo um comportamento de encontrar um companheiro que teve dificuldade com álcool. É aí que a reprodução... Como nós entenderíamos, então, essa criança que é criada? Porque você falou assim, pode ter... ela vai para um abrigo. Ela prefere a família disfuncional com o pai bebendo... Agressivo do que estar no abrigo. Não é? Isso muito bem. É porque ela tem alguma coisa... Ela ama o pai, independente... O vínculo. Muito bem. A tendência dessa filha é buscar lá fora, amanhã depois... Um homem que tem o perfil do pai? Exatamente, o pai é o modelo. Então, essa estatística está aí comprovada. 50% das filhas de alcoólatras casam com alcoólatras. Ou dependentes químicos. Ou dependentes, adictos, ou disfuncional. Hoje tem outros tipos de problemas também, né? Tem outros tipos de pessoas
dívida, jogo. E que a gente vai falar que perpetua. Ele perpetua exatamente. Por algumas gerações. Vai longe, se não for trabalhado, se não for resolvido. Se alguém não meu interceder. filho, meu neto vai ter problemas, se não for resolvido, né? Se a família, se aquela pessoa que tem a dificuldade, que tem o problema, não resolver o seu problema. E aí que entra nós, não é? Entra o psicólogo. Nós, o psicólogo. Aí precisa ter psicólogo, psicólogo. É verdade, tá certo. Então, antes desse intervalo, tem sempre que lembrar você, telespectador, que nós estamos aqui para esclarecer, para oferecer alguma informação. E se você na sua comunidade, na sua escola, na sua igreja precisar assim de um evento desse para explicar o que é a dependência química, entre em contato conosco. O nosso telefone está aí no seu vídeo. Até já. Cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada opera em mim o teu poder e vê o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti.